Então, deixa eu falar sobre regeneração. Interessa? Regeneração. Por que da regeneração? Porque existem muitas doenças que precisam experimentar a regeneração. Por exemplo, a aterosclerose é um exemplo, enfisema é um exemplo, precisa regenerar todos os pulmões, né, para poder ter uma função normalizada. Cirrose hepática, por exemplo, os rins, o fígado está totalmente destruído e não consegue fazer sua função normal. Também, por exemplo, derrame cerebral. Uma boa parte do cérebro morreu, precisa regenerar. Por exemplo, infarto do coração. Uma parte do ventrículo morreu, precisa regenerar para ter toda a função normal. Por exemplo, os rins morrem, também precisa regenerar para poder não precisar de hemodiálise nem transplante dos rins. Por exemplo, degeneração de retina que provoca cegueira. Se regenerar, volta à visão, não tem nenhum problema. Pessoas que já fizeram a cirurgia removendo os órgãos que precisa repor os hormônios. Se regenerar, não vai ter nenhum problema, não é mesmo? Então a regeneração é uma parte que ocorre no nosso organismo que é realmente muito interessante. Dentro do conceito evolucionista, regeneração nunca pode acontecer. Nunca pode acontecer. Mas através da regeneração que ocorre no nosso organismo, nós vemos que tudo está providenciado, não é ao acaso. Como que a gente vê a providência? Através de que Deus colocou todas as células tronco em todos os órgãos. Nos rins colocou célula tronco. No cérebro colocou célula tronco. No coração colocou célula tronco. Na pele colocou célula tronco. No fígado colocou célula tronco. Na medula óssea colocou célula tronco. No cérebro ele colocou célula tronco. Para formar dente novamente colocou célula tronco. Enfim, todo organismo, em qualquer órgão, tem célula tronco, chamado célula tronco adulto. Existem dois tipos de célula tronco. Um tipo é célula tronco embrionário. Quer dizer, quando nós fomos formados através de célula tronco. Vejamos aqui, célula tronco, e assim nós fomos formados. Aqui está, espermatozoide entrando no óvulo. Então, aqui na cabeça do espermatozoide contém 23 cromossomos do pai, e nesse núcleo do óvulo também tem 23 cromossomos da mãe. E quando junta, agora forma ovo, tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, juntos agora. Agora é uma nova criatura, nem é pai, nem é mãe, mas é uma nova entidade. E essa célula única começa, então, a multiplicar. 2, 4, depois, 5 a 7 dias depois, montão de célula. Montão de célula. E já formou células que produzem o líquido amniótico,
e outro grupo de células fica em 3 camadas. E através dessas camadas, 3 camadas de células, que são iguais, que começam a diferenciar, multiplicar e diferenciar em todos 274 diferentes tipos de células que compõem o nosso organismo. Então, essa célula, que depois da fecundação, que vai originar todos os tipos de células do corpo, chama-se célula tronco embrionário. E essa célula tronco embrionário é muito, muito fácil de ser manuseada por homem. Por isso que os homens estão atrás dessas células tronco embrionário. Só que, para poder conseguir, tem que descartar um monte de espermatozoide com óvulo. Porque nem sempre a fecundação consegue multiplicar artificialmente. Então, entra a questão de igreja. Igreja falar que você está matando a vida. Portanto, não pode fazer essas coisas. Então, cientistas ficaram com o pé para trás, porque a Igreja Católica caiu em cima da pesquisa. E os pesquisadores, não, isso pode salvar a vida das pessoas. Permita. Até agora a igreja não permitiu. Por questão ética, moral, religiosa. Então, cientistas usam que tipo de célula-tronco? Eles inventaram a capacidade de, depois de célula agora tornar adulta, quer dizer, célula diferenciada. Célula diferenciada. O que quer dizer célula diferenciada? Eu vou mostrar através da medula óssea, que nós já vimos, que é mais familiar para nós. Veja aqui, na medula óssea tem célula tronco que dá origem a todas as células do sangue. Agora veja, essa mesmíssima célula dá origem a hemácia, dá origem a monócitos, dá origem a eosinófilo, dá origem a basófilo, dá origem a neutrófilo, dá origem a plaquetas, dá origem a linfócitos, entre linfócitos, linfócito T, célula matadora natural, linfócito B, célula dendrítica. Enfim, um tipo de célula chamada célula tronco, aqui já não é embrionário, porque não veio do embrião, mas veio de um órgão já totalmente formado. Esse tipo de célula tronco que existe nos órgãos já diferenciados, chama-se célula tronco adulto. Entenderam? Diferença? Deu para pegar? Gente, é a última palestra, por favor. Vocês estão formando agora. Agora vocês estão assim. Esse aí só na primeira palestra. Calouro, vocês são veteranos já. Então, mostre que vocês são veteranos. Estão boiando ainda? Então precisa voltar de novo. Algum tempo. Então, realmente vocês precisam repetir, porque não é um tema familiar para vocês. E mais ainda, não é um conceito familiar. Por quê? Porque é um conceito do Criador. Nós estávamos familiarizados do conceito do destruidor, achando que isso que iria nos salvar.
curar, lidar com as doenças. Agora que nós aprendemos bastante sobre o conceito do Criador, que aqui vocês sentiram, mas que bom, foi ótimo. Mas se pergunta, como que é? Aí fica assim, pois é, você também precisa participar. Bom, aí tudo bem, mas se você não puder explicar, pessoas vão dizer o quê? Ué, o que adianta participar? Nem sabe explicar e não dá crédito. Então vocês têm que saber explicar pelo menos alguma coisa. Pelo menos alguma coisa. Para que as pessoas deem crédito naquilo que vocês estão dizendo. Vai lá que vocês vão sentir aquilo que eu estou experimentando. Não é mesmo? Então, célula tronco adulto, como aqui vê, está na medula óssea, que vai dar todas as células do sangue, e no caso do fígado, célula tronco adulto do fígado vai dar a origem para todas as células do fígado. Célula tronco do neurônio vai dar todos os tipos de células do cérebro, do sistema nervoso. Célula tronco do coração vai dar a origem todos os tipos de células que compõem o coração e assim por diante. Vai regenerar completamente o órgão. Alguém quer perguntar, você já viu? Sim, eu já vi um monte. Eu já vi a regeneração do pâncreas, regeneração dos rins, regeneração do cérebro, regeneração dos pulmões, regeneração do coração, regeneração de pele, regeneração de fígado. Fígado é a coisa mais simples. Eu vi a regeneração de todos. Regeneração da tireoide. Uma senhora fez a cirurgia, tirou um pulmão. Sabe que regenerou totalmente o pulmão? Eu vi regeneração completa do estômago. Homem, por causa de câncer, eliminou o estômago inteiro. Depois que começou a entender a verdade, ele conseguia digerir totalmente. Fez a endoscopia, lá havia um novo estômago. Regeneração é a coisa mais simples que existe. Isso não é milagre. Nós fomos feitos para assim. Só que lá no mundo que acredita casualidade, acredita sorte, milagre, então diz o quê? Isso jamais acontece. Jamais. Se não acontecer a regeneração, como que vai ter a ressuscitação, meus queridos? Se você não experimentar a regeneração nesta terra, acreditar na ressuscitação quando Cristo vier, isso é meramente teoria. Você não vai ser ressuscitado se você não experimentar a regeneração neste mundo. Hoje mesmo está regenerando todo o seu organismo. Se não fosse regeneração, nós estaríamos como? Por exemplo, quando eu passo a mão assim no meu rosto, sai um monte de células. Monte. A gente não percebe. Por exemplo, aqui no Brasil não tem isso, né? No Japão pode ser que tenha, certamente tem. Vai no banho público. Banho público. Na Coreia tem, como que fala? Banheira, banho? Banho, né? Banho. Onde tem águas termais, por exemplo. Aqui no Brasil ainda não vi. Tudo é individual. Entra sozinho. Na Coreia não.
Todo mundo entra junto e fica pelado? Não, na Coreia é ficar pelado. Ficar pelado, todo mundo fica pelado. Lógico, homens com os homens, mulheres com as mulheres. No Japão tem misto, né? É. Todo pelado? Só velhos, né? Tem jovem também? Cultura é diferente. Então, Brasil jamais entende. Como que pode ficar pelado? Não é? Não é cultura. Mas na Coreia, isso é uma cultura. Porque antigamente as casas não tinham como tomar banho. Não tinha esse sistema como ocidental. Então, no inverno, frio, frio, frio. Como que tomar banho? Não tem água aquecida. A não ser você aquece água, não tem banheiro apropriado para banho. Então, como que faz? Fica uma semana sem tomar banho. No inverno não sua nada. Vocês talvez nunca experimentaram isso, né? Não sua, portanto não tem cascão. Não forma cascão. Cascão forma só quando suar, acumular sujeiras. Mas imagina, gente, uma semana sem tomar banho, nem pensa, né? Mas na minha infância, minha adolescência, eu fiquei sem tomar banho um mês. Só lavar rosto. Só lavar rosto. Então você vai nesse banho público e primeiro toma chuveiro. Toma chuveiro, naquela época não tinha nem chuveiro, então com boquinha, né? Pega água quente e aí você limpa, passa sabonete e depois tem uma banheira enorme que dá para caber dezenas. E aí água quente, todo mundo entra lá agora. Para fazer o quê? Que enxaguar? Enxagar? Tem que enxagar lá fora. Para cascão ficar mole. Sim, para cascão ficar mole. Para quê? Para alguém com uma toalhinha pequenininha vai esfregando, esfregando, vai sair cascão. Sai um monte de cascão, pretinho. E aí você sente tão leve, parece que está voando. Agora, quando esfrega demais, células caem fora, tanto que fica vermelho, vermelho. As mulheres, tem tal de, não sei como que chama aqui, tem esfoliação, peeling, esfoliação, esfoliação, tá bom. Vivendo, aprendendo. Eu sabia, essa esfoliação, mas saiu o termo em inglês, peeling. Como que faz? Para que tenha a pele mais nova, que aparenta mais jovem, então faz o quê? Passa substância química, tipo de vitamina A. Vai passando, aí daqui a pouco vai esfoliando. E aí, quando uma pessoa olha assim, uau, como que sua pele está tão linda, bonita? Eu não sei o que aconteceu. Quando a dona Teresa entrou, assim, meio apressadinha na hora de a gente cantar, olhei para ela, uau, ela ficou tão nova, pele nova, não sei por que o marido chegou, mas ela está toda feliz da vida aí, parece jovem, uma mocinha. Não parece? E daí, você vai pagar café da manhã, do amanhã, tá? O marido que vai pagar, né? Porque às vezes a gente enxerga, puxa, essa pessoa tem pele muito, muito brilhante, pele bonita. Por exemplo, Dona Cássia. Dona Cássia está com pele bem mais bonita do que quando chegou. Não tem dúvida nenhuma. Oi?
vai querer ficar aqui, olha só. Muito bom. Veja só, todo dia a gente lava, esfrega. Se não tivesse a reposição das células, daqui a pouco não tinha que sair aqui musculatura. Depois musculatura vai embora. Depois não tem que ficar só osso. Não tem? Você toma sol. Brasileiros gostam de tomar sol, né? Para queimar. Aí você fica deitado, aí sol bate, queima, morre, então descasca. Não descasca? Se continuasse assim, sem ser reposta, daqui a pouco só osso, sem olho, andando. Deveria. Vocês que tomam banho todos os dias, só ossos andando. Teria que acabar. Por que não acaba? Por causa de células tronco que regenera diariamente. Querem ver? Vocês não acreditam. Por favor, seja um pouco crédula. Isso mesmo. Veja aqui. A pele começa a se reparar imediatamente depois de ser danificada, injuriada. Por quê? Por causa de células tronco. Se não fosse células tronco, gente, cirurgia jamais pode ser feita. Cortou? Não porque aproxima com os pontos que gruda. Não, senhor. Jamais. Mas é por causa que todas as células são regeneradas. Todas as células são regeneradas. Então veja, se fosse evolução, fez a cirurgia, morreu. Acabou. Mas é por causa da criação, toda aquela ferida foi ajuntando, grudando pela multiplicação de células. Ok. O fígado humano pode regenerar acima de 50% da sua massa dentro de semanas. Por exemplo, pai está com cirrose hepática. Não funciona. Iminente à morte. Agora, um filho que tem uma compatibilidade genética, então resolve oferecer o fígado. Dá tudo? Se der tudo, morre, não é? Então não dá tudo. Dá normalmente 1/3 do seu fígado. Porque fígado tem 2 porções. Uma parte quase que é dobro, outra parte bem pequenininho. Então dá mais ou menos 1/3, uma parte. Dentro de semanas, o fígado do filho, que agora está no corpo, abdômen do pai, vai multiplicar. Para tamanho de quem? Dele, do pai ou do filho? Fígado é de quem? Do filho. Está no corpo do pai. Vai crescer até que tamanho? Do pai. Não é interessante, não é? Do filho? Mas cresce até tamanho do pai. E o filho? Vai crescer. Repõe totalmente. Dentro de semanas. Por quê? Por causa de células tronco. Gente, se faz transplante do fígado, transplante dos rins, quando você dá um rim, então, doador só tem um rim. Receptor também recebeu um rim.
vai ficar aquele tamanho? Não, vai crescendo. O rim que restou vai crescendo, crescendo, para poder suprir a necessidade de um rim que doou. O receptor, também aquele rim vai crescer, 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 para poder fazer toda a sua função. É ao acaso? Nunca pode ser ao acaso. Então veja, cientistas chegaram a essa conclusão. Existe algo tão interessante que faz crescer e sabe que tem que crescer só naquele ponto. Por exemplo, o pai recebeu o fígado do filho. Vamos dizer, pai tem que ter o tamanho normal do fígado, tem peso de 2 quilos. Agora, o filho deu 500 gramas. Dentro de 500 gramas, vamos dizer, estou chutando, tá? Número não vai ser correto. Vai ter 1 bilhão de células. 1 bilhão de células, então, entra em multiplicação, para poder repor, ser tamanho. Então, 500 gramas tem 1 bilhão de células, não é? E vai multiplicar. Vai dar 2 bilhões. 2 bilhões vai multiplicar. Vai dar 4 bilhões. Quando chegar a 4 bilhões, exatamente para de multiplicar. Como que consegue isto? Se não aceita o Criador. Muita sorte, não é? A gente vive pela sorte? A vida é pela sorte? Nunca pode ser. Então, célula-tronco significa providência, não é casualidade. Só que cientistas não conseguem manipular essa célula-tronco adulto. Gente, se já tem célula-tronco adulto, que gera outras células para repor todo o órgão, para que o homem tem que fazer com tanta pesquisa e formar célula-tronco, ainda faz transplante? Vocês podem ver o quanto o mundo está nas trevas. O inimigo vedou completamente os olhos, os entendimentos das pessoas para não poder enxergar o Criador. Mas você pode desvendar, não é? Simplesmente vivendo feliz, cantando. Acontece qualquer coisa? Aconteceu, que bom que aconteceu, para que agora eu experimente a manifestação da obra do Criador. Se viver assim, o que pessoas vão dizer? Mas você não vai tomar nenhuma providência? Aí você pode dizer o quê? Toda a providência já foi tomada, já está sendo efetuada. Eu não preciso fazer nada, simplesmente eu vou confiar, cantar, alegrar, louvar, eu vou viver aquilo que me dá verdadeira alegria. Um viver completamente significativo. Não é bom? Bom demais, né? Bom, aqui já mostrei, nossas células vermelhas do sangue, por minuto, são substituídas 350 milhões de células. Por minuto,
350 milhões de hemácias são mortas. E novas 350 milhões de hemácias entram para a corrente sanguínea a partir da medula óssea. Por quê? Porque constantemente as hemácias e os leucócitos morrem para poder lutar contra micro-organismos, para transportar constantemente oxigênio e glicose. Sobrevida de hemácia, por exemplo, é 3 meses. Então tem que repor. Como que calcula exatamente a quantidade de células que morreram para poder repor? Por causa que quando mulher está no ciclo de menstruação, Deus está o quê? Repondo todinho. Repondo completamente. Nós não precisamos fazer nada. Se não está repondo, você está objetando. Existe essa palavra? Entenderam, né? Oi? Rejeitando? Impedindo. Impedindo que Criador reponha. Não está problema com o Criador. Não, isso nunca. Porque nós já vimos que Ele nos perdoa infinitamente. Então, o problema não está com o Criador. O problema está com quem? Comigo. Comigo. Por exemplo, quando vocês não entendem alguma passagem da Bíblia, é complicado, não dá para entender. O problema está com o Criador ou com o ser humano que está com mente finita, que não estuda, não examina? Ser humano. Então você um dia pode rejeitar a Bíblia porque é muito complicado? Jamais. Mesmo que eu não entenda como deve ser minha atitude, se for humilde, aceito pela fé. Agora eu vou examinar. Por quê? Certamente eu vou ter grande privilégio de descobrir a verdade. Para eu ter essa alegria de entender a vontade de Deus. Mesma coisa que Jesus deu aquela parábola. Parábola de que um homem alugou a terra e estava trabalhando. E no meio achou tesouro. E ele esconde tudo, volta para casa, então começa a vender tudo. Mulher deve ter ficado muito doida. Mas o que aconteceu que você está vendendo tudo? Mulher, só você que fica sabendo. Tem maior tesouro do que nós temos. Podemos vender tudo e vamos comprar aquela terra lá. Aí a mulher olhou. Mas aquela terra cheia de pedras não dá valor nenhum. Mas lá dentro tem tesouro enorme escondido. Eu descobri. Vamos pegar. Ai. Mulher deve ter pensado, homem é doido. Agora, homem quando chegou lá e comprou a terra, pegou o tesouro e o que fez com o tesouro? Dele. Para ter esse tesouro precisou vender tudo. Se você deixar tudo e você examinar a palavra, sabe o que você vai ter? Tesouro. Por nós não estudarmos com todo o coração, com todo o meu desejo, minha vontade,
a ponto de deixar a minha vida que a gente não compreende as verdades do nosso Deus. Então, nós precisamos fazer isso, né? Se a gente viver assim, por exemplo, e essa regeneração, a gente vai preocupar? Não vai preocupar. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Regeneração, coisa mais fabulosa. Por exemplo, coração. Antigamente entendia que coração não regenera. Simplesmente não regenera. Por quê? Acredito assim. Não regenera. E daí, cientistas começaram a pesquisar. E eles encontraram esse resultado. Veja, nessa revista Nature, janeiro de 2002, cientistas da Universidade de Nova York, no Departamento de Medicina Cardiovascular, e aqui eles encontraram o seguinte: células musculares do coração regenera, renova e tem remodelagem do ventrículo. Vocês lembram que o coração tem 4 compartimentos: ventrículo esquerdo, que bombeia todo o sangue, e exatamente esse ventrículo esquerdo que frequentemente infarta. Infarto sabe o que é, né? Artéria obstruída, consequentemente não transporta mais oxigênio. Então, células musculares que devem receber esse sangue para poder funcionar, não consegue, consequentemente essa área morre. Células musculares morreram. Se você perguntar para qualquer cardiologista, aquela parte morta regenera? Vai dizer? Não vai regenerar. Não vai. Mas eu digo, regenera, sim, Senhor. Quando a gente vê a evidência, vai acreditar, né? Assim que comece a acreditar. Porque antes de mostrar as evidências, eu ficava assim. Aprendi que não vai regenerar. Sim, na faculdade toda eu aprendi que não regenera neurônio. Naquela época, professores de neurologia diziam assim: olha, neurônio, uma vez que morre, não regenera, portanto, cuide bem dos seus neurônios. E nunca nos ensinaram como que cuida para neurônio não morrer. Nunca ensinaram. Aí fiquei encucado. Como que tem que fazer para neurônio não morrerem? E eles nos mandaram dar plantões, plantão noturno. Coitado, interno, residente novato, fica de plantão 24 horas. Não tem momento para dormir. Tem que ficar acordado. E a gente fica com dor de cabeça pesada. E com aquela dor de cabeça porque não conseguiu dormir, e depois de 24 horas ainda continua o dia. O dia. Tem que ver pacientes, né? Então, normalmente, 36 horas é coisa bem comum. E por eu ter morado em Brasília e minha namorada, Mônica, estava em São Paulo, fazia loucuras. Trocava os plantões, 72 horas de plantões, e eu vinha aqui para ficar 2 dias. Dormindo, namorando, mocinha. Por isso que eu digo, meus olhares naquela época estavam gripados. Se não fossem gripados, faria
Hoje faria mais. Só assim que bate palma, mas que coisa. Homenagem à Mônica, tá bom, tá bom. Então veja. Aqui, células musculares morreram. Portanto, cicatrizaram. Por que cicatriza? Não pode ter células mortas. Não pode ter células mortas no nosso organismo, porque aí é um meio muito favorável para micro-organismo viver, porque tem comida à vontade. Então, micro-organismo pode proliferar. Imediatamente aparecem células para limpar totalmente essa área e concomitantemente fibrócitos, macrófagos que limpam e fibrócitos depositam colágeno, tecido cicatricial, colágeno. E daí, como o colágeno não tem distensibilidade, coração bombeia menos sangue. Então, depois do infarto, a pessoa quando sobe a escada fica como? Falta de ar, porque não consegue bombear. Com isto, então, INSS aposenta. Resto da vida carrega aquela marca de sou infartado e, como que fala? Inválido. Não é assim? Assim que acontece. Dá a marca, você é agora inválido, porque você não dá conta de ter atividades normais. Que tipo de atividades normais que não pode ter? Economicamente ativos, gente. Economicamente ativos, que interessa para a sociedade. Mas você é realmente inválido? Não. Está digerindo bem, você pode andar, pode ver, pode fazer tudo. Mas o mundo fala, você é o inválido. Para Deus é? Não. Você agora é um que precisa muito, muito, muito de minha atenção e meu amor. Porque eu vou regenerar. Como que Criador regenera? Vamos dar uma olhada? É muito linda essa parte. Aqui está o coração infartado. A área preta é a área que morreu. Então todas as células estão mortas. Isso na fase aguda, tá bom? Fase aguda de infarto miocárdico. E nesse outro lado, então, tem células normais. Se a gente ampliar, vai dar isto. Vamos olhar diagrama para poder ver. Esse tipo de célula, quer dizer, está na fase de mitose, está dividindo. E aqui, fase de mitose, só que está sintetizando DNA. Esse tipo de células significa que já está desintegrando célula com programa para morrer já acionado, porque está sem oxigênio. Esse tipo de célula já está morta, desintegrada. Na fase aguda, vamos ver. Essa é a área que morta, está tudo morto, não está? Tudo morto. Está desintegrando, que é essa parte. Agora, na outra parte, o que está acontecendo? Tem células mortas, mas tem células que estão dividindo, multiplicando. Para quê? Para substituir. Antes de descobrir isto,
Ninguém acreditava que infarto pode ser regenerado. Depois de aceitar isto, porque isso é uma realidade, em todo caso, todos os cientistas falam tranquilamente, tem o quê? Regeneração de infarto. Quando é que foi isto? 2002 que mostrei. 2002, há 11 anos atrás, cientistas falaram, comprovaram, tem regeneração completa da área infartada. Médicos acreditam agora, depois de 11 anos? Ainda não acredita. Um dia vai acreditar? Nunca. Nunca vão acreditar. Nunca. Mesmo mostrando as evidências. Vamos mostrar as evidências na fase crônica, já que estamos aqui. Veja aqui. Aqui é a fase crônica. Na fase crônica, a parte morta agora está substituída de colágeno, está endurecida, não está distendendo direito. Então tem limitações, inválido. Aqui do lado de normal, células continuam multiplicando e as células estão alargando, hipertrofiando, para poder contrair. Sabe o que acontece com esse colágeno? Que é cicatriz. Sabe o que acontece? Toda aquela cicatriz, colágeno é derretida. Porque eu sei, porque médicos experimentaram. Antigamente, por meu irmão ser cirurgião plástico, logo que cheguei na Coreia em 92, como ainda não tinha a minha clínica, eu ajudei um pouco meu irmão. Sabe o que ajudei? Injetar colágeno nessas rugas. Pé de galinha, né? Então, mulheres de 30 e pouco, 40 anos que começam a ter pé de galinha, aí eu falo assim, eita, eu não quero aparentar que é velha. Então, vem na clínica de cirurgia plástica, fala assim, doutor, não tem um jeito de eliminar esse ruga, não? Então, cirurgiões falam, tem várias formas. Tem cirurgia de facelifting, como que chama aqui? Facelifting? Que esticar. Quando estica, desaparece ruga. Só que como não tem muita ruga, isso não está indicado. Aí o que eles fizeram? Injetava colágeno. Colágeno é uma substância tipo gelatinosa, bem mole. Quando a gente injeta aqui, como a bola, né? E depois a gente massageia, então aquilo espalha tudo, acaba com ruga. E a mulherada fica feliz da vida. Por quê? Acabou com a ruga. E aí olha para o espelho, fica feliz da vida e na hora de sair, na recepção então, paga $500. E eu injetava. Por dia injetava mais de 10 mulheres. Imagina, $5.000 por dia. Não é pouco dinheiro, né? Lógico, isso não veio para mim, não é para meu irmão, porque a clínica é dele. Não veio nenhum tostão para mim. Eu estava ajudando, simplesmente. Aí, uns 2 meses depois, a mulher volta. Por quê? Apareceu a ruga de novo. Reclama, doutor.
Desapareceu aquela coisa linda que estava aí, apareceu ruga de novo. Aí o doutor explica, pois é, colágeno não é seu colágeno. Nós que injetamos, você aceitou. Só que, como é corpo estranho, o organismo reabsorve tudo. Reabsorve tudo, porque é corpo estranho. E daí a mulher fala assim, ah, é? Serve só para uns 2 meses? Aham. Você quer fazer de novo? Eu quero. Por quê? Dinheiro tem. Então, vaidade sobressai e injeta. Depois de umas 4 injeções, mulher não vem mais. Acaba o dinheiro? Sei não. Ou então foi inspirado por Deus que não deve fazer. Agora faz botox, né? Injeta botox para contrair a musculatura, etc, etc, né? Bom, então colágeno pode ser reabsorvido, porque tem uma enzima, essa enzima é antiga. Existe uma enzima chamada colagenase. Essa colagenase derrete totalmente a cicatriz e lá então a célula que multiplica vai substituir completamente. Se substituir, como que chama? Regeneração. Existe regeneração, sim senhor. Palma, gente, acorda. Você pode levar boas novas para quem está com infarto. Deixa eu mostrar mais uma figura, e cientistas descobriram isto. Aqui está o coração, cheio de pontilhadas azuis aqui, e todas essas áreas com pontilhada azul, então cientistas descobriram que lá tem células-tronco. Célula-tronco, no coração quase todo. E essa célula-tronco vai dar origem para todo tipo de células do coração. Veja, aqui, células musculares lisas do vaso, da artéria, da veia, da coronária, da pulmonar, em todas as artérias que precisam de células musculares lisas, então vai ter. Vai regenerar todas as artérias e veias. Outra origem, todas as células musculares que trabalham, isto é, aquele que contrai e distende, vai dar nesses locais. Outro, células do sistema de condução, aquele que transmite o sinal elétrico, que dá onda, eletrocardiograma. Essas células também são regeneradas. Células que revestem as artérias, endocárdio, artéria coronariana, artéria pulmonar, também são regenerados. Se regenerarem todas essas células, tem condição de regenerar uma parte morta do coração? Bem, coisa simples. Muito, muito simples. Para quem? Criador. Se você aceitar, também vai ocorrer. Se rejeitar, mesmo que o Criador queira fazer, possa fazer, por causa da minha escolha, eu não vou ser renovado. Mesma coisa de ressurreição. Se você aceitar que Deus é capaz de dar vida novamente, é ressuscitado. Se não aceitar, mesmo que ele pode, jamais. Por isso que Cristo fala, né? Aquele que aceita, mesmo que morre, vive. Sabe o que Deus fala em Isaías capítulo 43? Passagens lindas. Isaías 43, versos
15 em diante. Isaías 43, versos 15 em diante. Está escrito assim: Eu sou o Senhor, eu sou a vida, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Verso 18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Eis que faço coisa nova. Ele prometeu que ele regeneraria todas as coisas. Portanto, nós não devemos lembrar das coisas passadas, nem considerar das coisas antigas que fizeram destruir a criação divina. Não lembrar das águas coloridas, não lembrar do chocolate, pizza, picanha, pelo poder do Criador. Porque Ele faz coisa nova até nessas coisas, nesses pensamentos. Ele faz coisa nova. Simplesmente, obrigado, Pai, porque o Senhor quer fazer coisa nova e eu também concordo. A forma de concordar, demonstrar que eu concordei, é o quê? New Start. Agora eu como arroz integral com alegria, com agradecimento. Não tenho nenhuma intenção de querer ter saúde por comer arroz integral. Eu vivo exercitando porque eu sou agora uma nova criatura. Não tenho intenção nenhuma de eu querer ter saúde através de exercício físico. Todas as leis da vida agora eu tenho prazer de guardar, porque eu sou uma nova criatura. Por causa disso somos livres. Para finalizar, eu vou ler mais um verso e vou mostrar mais um diagrama e finalizo. Apocalipse 21, verso 1 em diante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Depois, vamos pular para verso 5. Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isto nós precisamos acreditar quando? Quando for no céu? Precisa acreditar agora. Se não acreditar agora, nunca vamos experimentar. Nunca. Agora eu acreditando, vamos experimentar o quê? Vou experimentar a regeneração. Regeneração. E eu, para finalizar a palestra, quero mostrar esse diagrama que pode ser polêmica para algumas pessoas, mas é algo que eu acho que precisamos experimentar isto. Eu comparei, falta algumas coisas, mas assim que comparei a medicina genômica, medicina do Criador, aqui todas as outras medicinas. Na medicina genômica, médico é o próprio Jesus, Criador. E todas as outras medicinas, médico é homens.
Criador, Jesus, Ele quer oferecer a cura através de fôlego de vida, palavra de Deus. Então Deus cura através da palavra. Ferramenta que Ele usa para curar é palavra de Deus. E os homens, como não oferecem a cura, então faz tratamento ou controles dos sintomas. Como que faz? Através de remédios naturais e artificiais. Com isto, tenta controlar os sintomas. Agora, quando você experimenta a cura através da palavra de Deus, que nos traz o perdão dos pecados, então, você não importa com o desaparecimento de sintomas e sinais. Mesmo que tenha sintomas, sinais, você que experimentou o perdão oferecido e você experimenta agora liberdade. Não tem nenhuma condenação do inimigo. E daí, você não liga com os sintomas e sinais. Mas, para todas as outras medicinas, se não tiver melhora de sintomas e sinais, isso que é o único parâmetro de dizer que o tratamento foi eficaz ou não, então o tempo todo você tem que depender do médico e do tratamento para que sintomas desapareçam. Você agora é dependente do tratamento. Sempre tem que fazer exame para ver como que está meu estado. Ainda não está desfrutando a liberdade. Não tem liberdade nenhuma. Portanto, como você não tem liberdade, você depende, continua com o medo, então, sua natureza, seu caráter jamais muda. Se não mudar sua natureza e seu caráter, você tem agora morte para sempre. Mas a liberdade, a paz, que são frutos do Espírito Santo, isso transforma o seu caráter. Então você tem a vida eterna. No início parece que não é muita diferença, mas ao fim, uma diferença de céu para terra. Oxalá que cada um de vocês, inclusive eu, possamos aceitar o convite do Criador. Hoje ouvires a minha palavra, não